estar aqui de novo e conversar com você sobre esse Deus tão maravilhoso que se revelou a nós. Conhecer sobre essa revelação, conhecer sobre as coisas que Ele planejou para nós é algo que gera em nós um prazer imenso. Nas aulas passadas iniciamos sobre a doutrina de Deus e hoje estamos finalizando esse tema da doutrina de Deus, onde nós vamos falar sobre outros aspectos mais ligados à ação de Deus. Nas aulas anteriores, nós tratamos mais sobre o ser de Deus, o que seria o ponto principal da teologia de Deus, né? Falar sobre quem Ele é e a sua essência. A partir de agora, nós vamos debruçar mais sobre questões ligadas à sua ação, onde nós vamos falar sobre a vontade e sobre a providência. Vamos começar falando sobre a vontade de Deus. E vamos começar lendo Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, que diz o seguinte: O Senhor nosso Deus tem segredos que ninguém conhece. Não seremos responsabilizados por eles, mas nós e nossos filhos somos responsáveis para sempre por tudo que Ele nos revelou, para que obedeçamos a todos os termos desta lei. A primeira coisa que precisamos entender é a distinguir a vontade oculta e a vontade revelada. Observe que Moisés, aqui em Deuteronômio, está fazendo a distinção quanto a segredos de Deus e coisas que foram reveladas. Nós temos uma grande dificuldade em aceitar que o Senhor não nos revelou tudo e ficamos o tempo todo tentando desvendar as coisas que estão ocultas para nós. O principal delas talvez seja a grande pergunta: o que Deus quer de mim? Qual a vontade de Deus para a minha vida? O problema dessa pergunta não está nela em si, mas no que está implícito, na intenção implícita que muitas vezes nós temos quando fazemos essa pergunta. Na maioria das vezes queremos saber o futuro, que é algo que não nos pertence. Outra intenção que é muito comum é saber o que devemos fazer e quais decisões devemos tomar para cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. E esse é um desejo bastante legítimo. É importante, de fato, buscar a vontade de Deus. Mas existem coisas que são secretas e coisas que são reveladas. Existe uma expressão latina na teologia que trata do que é oculto, o que é chamado de Deus absconditus. Deus, em sua soberania, escolheu não revelar tudo a respeito de si e de suas intenções para o mundo. Não é que o Senhor foi embora e nos deixou às cegas. Pelo contrário, existe uma parte que Deus revelou, o que é chamado de Deus revelatus. Esse princípio foi descrito por Moisés lá em Deuteronômio. As coisas ocultas, os segredos, são chamados de vontade oculta de Deus. Um aspecto da vontade de Deus é a chamada vontade decretiva, que faz referência à sua soberania e à vontade absoluta dele. Ele determina algo e isso acontece. Um grande exemplo disso é a crucificação. A crucificação ela acontece porque Deus quis que acontecesse da forma com que ela aconteceu, no momento que ela acontecesse. A outra vontade é a vontade preceptiva, onde ela é passível de ser resistida. E é exatamente isso que a gente faz o tempo todo. Ela está ligada com a lei de Deus e os seus mandamentos. Então, nesse momento, precisamos voltar para aquela pergunta lá do início de qual a vontade de Deus para nós. É importante entender que tudo o que é necessário foi revelado em sua palavra. Então, para responder essa pergunta, o que Deus quer de nós, qual é a vontade dele para a nossa vida, devemos nos conformar com o que foi revelado na palavra, pois é possível responder a essa pergunta com o que está na Bíblia, que é um processo que dura a vida toda. E quando Deus fecha sua boca, devemos parar e não seguir adiante. Como já disse, a virtude em desejar saber de Deus. Buscar ser iluminado pelo Espírito Santo e ser guiado por Deus é parte do reconhecimento da soberania de Deus sobre as nossas vidas. Contudo, precisamos tomar cuidado
para que isso não se torne um desejo pecaminoso de saber o futuro, pois sobre isso nós não temos autoridade, e o que há de acontecer pertence somente a Deus. Provérbios 3, do versículo 5 ao 6, vai falar um pouco sobre viver a vontade de Deus. Confie no Senhor de todo o coração, não dependa de seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. A Bíblia, ela é enfática em nos incentivar a buscar a vontade de Deus para nossas vidas. Por isso que eu falei que é importante buscar a vontade de Deus. Essa deve ser uma busca constante, é a parte fundamental do nosso processo de santificação. É o que Paulo vai escrever em Tessalonicenses, dizendo que a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. O salmista vai falar algo muito profundo com relação a essa busca sobre a vontade de Deus. O Salmo 1, do versículo 1 ao 4, diz o seguinte: Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo o que faz. O mesmo não acontece com os perversos, são como palha levada pelo vento. A vontade de Deus se estende em todas as esferas da nossa vida, desde a vocação até mesmo se devemos casar ou não, pois a palavra tem muito a dizer sobre o propósito de Deus para nós. Tudo aquilo que desvirtua do propósito, ou seja, tudo aquilo que não condiz com a sua lei, é contrário à vontade do Senhor. Então, quando nós usamos a ela para a nossa vida prática, analisando o que é que a Bíblia fala, o que é que ela revela, e colocamos do outro lado a nossa vontade, as coisas que nós desejamos, as coisas que nós nos propomos a fazer, podemos assim ter a resposta para essas perguntas a respeito da vontade de Deus. A vontade decretiva de Deus só é possível conhecer após o fato, e é esse o nosso problema. Não nos satisfazemos com o presente. Estamos constantemente tentando prever o futuro. E é sobre essa ansiedade pecaminosa que a palavra vai nos alertar. A ênfase das Escrituras está na vontade do Senhor para o tempo presente. Devemos buscar a vontade perceptiva de Deus, pois esse conhecimento Deus nos deu, ele nos pertence, pois ele nos deu. E é exatamente o que Moisés está dizendo lá em Deuteronômio 29:29. O que é encoberto pertence a Deus, e o que é revelado foi nos dado, não para guardar, mas para transmitir para as próximas gerações. Sproul vai dizer o seguinte, que se queremos conhecer a vontade de Deus no que se refere ao que ele aprova, ao que lhe é agradável e ao que ele abençoa, a resposta se acha na vontade perceptiva de Deus. A lei é clara. Às vezes surgem questionamentos quanto à validade do Antigo Testamento em termos práticos para nossas vidas. Mas mesmo naquelas leis que o Novo Testamento não confirma ou não repete, de alguma forma está expresso o caráter de Deus, tornando-a tão relevante quanto os escritos neotestamentários. O salmista vai dizer no Salmo 119, versículo 105, que a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. O último tema que eu quero tratar é com relação à providência. Tanto a vontade como a providência de Deus são doutrinas que se confundem, pois ambas tratam da soberania de Deus. Ambas vão de encontro com o nosso caráter rebelde, onde acabamos não nos satisfazendo com o que Deus revelou e aí deturpamos ou entendemos errado o que está escrito.
E é justamente o que está escrito em Romanos 8, no versículo 28. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Muitas vezes somos levados a relativizar o que está escrito aqui e entender de forma muito simples como tudo vai ficar bem no final. E definitivamente não é o que Paulo está dizendo. Paulo é muito convicto do que está escrevendo ao dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Deus chamou para o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem. Isso está diretamente ligado com o entendimento correto da providência divina. A mentalidade do mundo secular tem penetrado na igreja de uma forma que tem levado as pessoas a achar que tudo o que acontece são por causas naturais e conduz os crentes a deixar de lado a doutrina da providência, pois a crença de um Deus que criou todas as coisas, determinou leis para que ela funcione de forma independente, não tem nada a ver com o que foi revelado nas Escrituras. A igreja mantém um entendimento histórico da relação de Deus de forma providencial no mundo, onde estamos seguros na mesma certeza que Paulo tem ao escrever aos Romanos. Ainda no capítulo 8 de Romanos, vejamos aqui o que Paulo diz, do versículo 29 ao versículo 39. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos, e depois de declará-los justos, lhe deu sua glória, que podemos diante de coisas tão maravilhosas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará? Então, ninguém, pois Jesus morreu e ressuscitou, e se assentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Será aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas, apesar de tudo isto, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a essência da doutrina da providência. Deus é por nós. Não importa o que estamos passando ou o que iremos passar. Não existe nada que nos distancie do relacionamento que temos com Ele, onde a sua soberana providência é derramada por nós pela graça manifesta em Cristo Jesus. Contudo, existe um outro risco na compreensão equivocada da providência. Não podemos confundir com negligência para com a mordomia das nossas vidas. Quando Jesus fala que não devemos andar ansiosos quanto ao comer, quanto ao beber, quanto ao vestir, ele não está dizendo que devemos ficar esperando as coisas caírem do céu. Mas ele está declarando que quando confiamos em Deus, não há o que temer. Ele satisfará as nossas necessidades. Está enfatizando a confiança num Pai que não nos desampara. O primeiro relato de providência que temos na Bíblia é o relato do sacrifício de Isaac por Abraão, onde Deus pede que ele leve seu filho até uma montanha para ser sacrificado. E é evidente que ele não estava tranquilo com essa situação, mas como servo bom, fiel e obediente,
ele segue crendo no Senhor da providência, onde fica claro ao responder para o seu filho que o Senhor iria prover o cordeiro, lá em Gênesis 22, do 1 ao 14. Abraão usa o nome de Deus para que remete à provisão, Jeová Jireh, o Deus da provisão. Inclusive ele batiza aquele lugar com esse nome. Vemos então que desde a raiz da nossa fé, a provisão existia e era o cerne da crença e das coisas que o povo de Deus tinha em mente. Aqui temos também o que a teologia vai chamar de proto-evangelho, pois ela aponta para o futuro na provisão de um supremo cordeiro que seria o sacrifício definitivo em nosso favor. Veja que a providência de Deus está revelada em diversos momentos na Escritura. Mais um ponto que eu quero tratar com relação à providência é a relação de providência e aceidade. Já tratamos nas aulas anteriores que o Senhor não somente criou, mas ele sustenta a criação. No relato de Gênesis, vemos que o uso da palavra bará em hebraico para falar sobre criação. E aqui a palavra, ela não só remete a criar, mas também alimentar, onde traz a existência, mas também sustenta e preserva. Esse Deus que sustenta a criação mostra a relação da providência e a sua aceidade, que nós tratamos na aula anterior, onde Deus vivemos, nos movemos e existimos, como está em Atos 17 e 28. Somos dependentes de Deus. Voltando um pouco para a visão secular, mecanicista que eu estava tratando no início, de um Deus que simplesmente deu corda na criação e largou ela para viver segundo as suas próprias leis, ou até mesmo as coisas foram criadas ao acaso, não refletem em nada a visão bíblica, em que não só não haveria criação sem uma ação direta de Deus, como também não se sustentaria se o Senhor soberanamente nos mantivesse sob o seu domínio. O que para nós deveria ser algo altamente reconfortante, às vezes se torna difícil de entender diante da dor e do sofrimento. Não é nosso objetivo aqui tratar de um tema tão difícil para a história da igreja como o problema do mal, mas por ora precisamos aprender a nos apegar na providência eterna, que é muito maior do que qualquer dor ou dificuldade passageira que estejamos vivendo ou que iremos viver em algum momento. Pois, como Paulo fala, não há nada que precisemos suportar no presente que se compare com a glória do porvir. O que mais importante precisamos aprender da aula de hoje é que o Senhor, ele soberanamente escolheu se revelar e cuidar de nós. Ele tem uma vontade, ele tem um propósito e ele provê o nosso sustento. Ele não nos deixou de qualquer jeito. Ele tem uma vontade específica para nós. E se nós buscarmos na palavra, encontraremos esse propósito, encontraremos as belezas do que o Senhor tem para nós. Tem coisas que de fato ele escolheu não revelar e precisamos ter humildade para nos calar e seguir com o que ele revelou. E quanto à providência, nós devemos entender quão maravilhoso é essa doutrina, de que Deus, ele cuida de nós. Ele não nos criou, deu corda e nos mantém seguindo como se fôssemos máquinas. Não, ele nos sustenta e nos mantém. Devemos depender dessa providência, sem se esquecer de que tudo é por causa da sua graça e do seu amor. Espero que você possa ter compreendido tudo que foi falado hoje. Eu estou aberto para tirar suas dúvidas e eu espero que você esteja conseguindo estudar e caminhar dentro desse propósito. É uma alegria imensa, eu não deixo de dizer isso, pois conversar sobre Deus, ensinar sobre Deus é algo que enche o meu coração de alegria. Aguardo você na próxima aula, onde iremos iniciar uma nova fase falando sobre antropologia, a doutrina do homem e a criação. Aguardo você lá.